Nós estamos, neste momento, diante de mais uma imensa fraude cometida por esse governo provisório, comandado por Michel Temer. Desta vez, uma fraude fiscal. Durante a gestão da presidenta Dilma, a ela foram imputados os mais absurdos nessa área. Ela foi acusada de má gestão e houve um verdadeiro escândalo quando a presidenta decidiu mandar a esse Congresso um orçamento deficitário, que retratava o quadro real da situação pela qual passávamos. Aliás, esse infame processo de impeachment, que hoje tramita aqui no Senado Federal, é respaldado em crimes de responsabilidade inventados que teriam origem em erros fiscais e orçamentários cometidos pela presidenta da República no exercício das suas funções. Nada mais ridículo e sem credibilidade. Pois bem, Dilma foi afastada das suas funções por causa de 3 decretos de suplementação orçamentária e de uma operação em favor da agricultura familiar. Acusações, aliás, que já foram escancaradas como farsa e agora está ameaçada de ser definitivamente deposta por esse golpe parlamentar. No entanto, o interino Michel Temer, que tomou de assalto o Palácio do Planalto, com críticas severas à condução da economia por Dilma, está fazendo exatamente tudo ao contrário do que havia prometido. Seu governo provisório é uma obra não só de fraude política, mas também de fraude fiscal. Quando a equipe de Dilma propôs um déficit orçamentário da ordem de 96 bilhões e 700 milhões de reais para 2016, ela foi fuzilada em críticas ácidas que apontavam o país no descalabro e à beira do abismo. Mas bastou que os golpistas assumissem para que, ironicamente, dobrassem a meta. O déficit foi aumentado em quase 100%. Este Congresso Nacional foi conivente com o cheque branco em branco que passou para o governo provisório, permitindo que ele ampliasse para 170 bilhões e meio a previsão dos gastos, aprofundando ainda mais o cenário de dificuldade econômica pela qual passamos. Qual foi o resultado dessa pirueta orçamentária dada pela turma de Temer? Essa não uma pedalada, mas uma verdadeira turbinada fiscal. O resultado é um gasto desmedido e desenfreado, que vem ocorrendo, criticado até mesmo pelas cabeças mais conscientes da atual base desse governo biônico. Sim, essas cabeças existem, e pelos críticos econômicos mais ácidos à presidenta Dilma, a exemplo da jornalista Miriam Leitão. O que Temer tem feito é o pagamento descarado da conta do impeachment, em prejuízo completo das finanças do país. É o uso do dinheiro público para assegurar a sua permanência no poder. Já vimos ministros interinos admitirem que, com um déficit de natureza, da natureza desse que foi assumido, não é necessário fazer qualquer economia, porque o fundo desse poço, de 170 bilhões de reais, ainda está muito longe até se atingir. Então, gaste-se de forma inconsequente para pagar as faturas devidas aos fiadores do golpe.
Em quase 2 meses gerindo interinamente o país, Temer estourou todos os limites do que Dilma havia acordado para despesas futuras com o seu chamado pacote de bondades, montado sob medida para angariar setores da sociedade e viabilizar a sua sustentação, o que tem constrangido a sua própria equipe econômica. É um escândalo o uso descarado das contas combalidas do país para fins políticos, como tem sido feito. Só em emendas parlamentares, o governo golpista já gastou 12 vezes mais do que a presidenta Dilma ao longo do ano passado. Tenho visto aqui o constrangimento dos próprios componentes da atual base do governo, que estão tendo que rasgar o discurso de austeridade que venderam ao país para derrubar a presidenta Dilma. Cadê a austeridade? Ontem mesmo tive a oportunidade de ver uma entrevista na edição em português do jornal espanhol El País, quando o senhor Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da organização Contas Abertas, diz com todas as letras que Temer, apesar do seu discurso, só tem elevado despesas desde que assumiu o governo. E quero aqui ressaltar um trecho especialmente. Analisa assim o fundador do Contas Abertas, abre aspas, Temer tem cedido a essas pressões do Congresso, naturalmente para fortalecer a sua situação, porque no momento ele ainda é interino. A primeira preocupação dele é sair da interinidade, é complementar o golpe para solidificar a sua permanência. O receio é que depois do impeachment, caso o impeachment venha a ser aprovado, haja uma nova fase de estagnação dessas medidas, já de olho nas eleições municipais deste ano. Fecha aspas. Ou seja, é o fisiologismo, em sua forma mais bem acabada, o que pratica esse governo biônico. Estamos rifando completamente o ajuste fiscal iniciado por Dilma em 2015 e impedindo a retomada do crescimento que estava projetada para o fim deste ano, início do ano que vem. As contas que Temer tem pago para se manter no poder, aliás, estão jogando o Brasil não no fundo do poço, mas num poço sem fundo. Nós estamos saindo de uma previsão de déficit de 65 bilhões para 2017, conforme havia acertado a equipe de Dilma, para uma previsão de 150 bilhões de reais de déficit no ano que vem. 165 em 2016 e 150 em 2017. Esse é o tamanho da balbúrdia fiscal e orçamentária que o presidente interino Michel Temer tem promovido indiscriminadamente. E no que é que isso vai redundar, senhores senadores e senhoras senadoras? No óbvio, no que esse governo ilegítimo já anunciou por diversas vezes. A conta dessa bandalheira, a conta dessa farra vai estourar nas costas do povo pobre do Brasil. Falta dinheiro? Então, cortem-se o financiamento do SUS e os benefícios do Bolsa Família e dos demais programas sociais. Privatizem-se as universidades públicas e as demais estatais. Venda-se o pré-sal a preço de banana para as companhias estrangeiras. Interrompa-se o Minha Casa Minha Vida. Limitem-se
os investimentos em saúde e em educação. Aumente-se a não mais poder a idade mínima para a aposentadoria numa reforma da Previdência. Em suma, o desajuste, o andar de cima comete para que o ajuste seja pago pelo andar de baixo, senhor presidente. O próprio Temer, naquela crise de sinceridade de que às vezes é acometido, como, por exemplo, quando reconheceu que Dilma sofreu um golpe, chegou a dizer ontem que, abre aspas, a contenção de gastos não começou a aparecer ainda, fecha aspas. E logo em seguida, imaginando que será fixado no cargo de presidente da República, pediu o apoio dos empresários para, e aqui abro aspas novamente, a partir de um certo momento, começarmos com medidas, digamos assim, mais impopulares. Fecha aspas. Ora, o que significa isso? Significa que no momento em que ele tiver assegurado o impedimento da presidenta Dilma, aí vem o saco de maldades, o pacote das maldades para atacar o povo pobre do Brasil e fazê-lo pagar a conta pelos benefícios àqueles que compõem hoje o andar de cima. Então, é a mais clara assunção de que, consumado o golpe em definitivo, este país passará pelo maior arroxo econômico sobre os pobres nos últimos 13 anos. Vai haver um desmantelamento completo das políticas públicas exitosas que tiraram milhares de brasileiros da miséria, em favor de um ajuste moldado no modelo que se mostrou falido, que já experimentamos com Fernando Henrique Cardoso, mas que essa turma insiste em aplicar. Como disse recentemente o presidente Lula, não é possível erradicar a fome se os pobres não forem incluídos no orçamento do governo. E, definitivamente, os pobres não constam no orçamento desse governo golpista. De forma que não poderia deixar de registrar aqui esse quadro de descalabro fiscal em que o governo biônico tem metido o Brasil para garantir a sua efetivação no poder, e a imensa série de medidas impopulares já assumidas por ele mesmo, que será aplicada sobre as parcelas mais pobres da população. É a isso, afinal, a que esse golpe sempre serviu: garantir a satisfação de uns poucos em prejuízo da imensa maioria do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, se depender de nós da oposição, se depender da vontade da maioria do povo brasileiro, dos movimentos organizados, da sociedade civil, esse governo não vai concretizar esse golpe, porque está aqui, dito com todas as letras, o que será esse governo para o Brasil a partir do momento em que esse presidente se sinta confortavelmente e definitivamente sentado naquela cadeira. Será o Brasil que nenhum de nós quer de volta. Será o Brasil que condenou milhões à miséria extrema, à pobreza absoluta, à exclusão social e à exclusão da cidadania. Será o Brasil do conservadorismo, das ideias retrógradas, onde as mulheres, os jovens, os gays são colocados numa posição de discriminação permanente e negativa nos seus direitos e no atendimento às suas demandas. Por isso, senhor presidente, nós estaremos aqui o tempo inteiro a denunciar o conteúdo que tem esse governo, a sua plataforma política de retrocesso,
a sua plataforma econômica comprometida com os grandes empresários, com os bancos, com os grandes e mais ricos desse país e contra o povo pobre. E continuaremos no chamado a que toda a população brasileira impeça a descontinuidade da democracia, o desrespeito à Constituição e o golpe que eles pretendem perpetrar. Muito obrigado, senhor presidente.